Olá pessoal, bom dia a todos. Um excelente sábado para quem está ingressando agora em mais um bate-papo, esse bate-papo de todos os sábados do blog da Caju Cultura, sempre com um tema de interesse do agronegócio caju. Meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo do Instituto Caju Brasil. O Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental que tem como bandeira principal a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju no Brasil. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Um bom dia àqueles que estão ingressando agora, o Cristiano Bergomi, José Pinheiro, o Nelson, né? A Virna Luiza lá de João Pessoa, né? O José Ricardo Dantas Marinho, né? E nós estávamos falando ainda há pouco do Instituto Caju Brasil, né? E por falar no Instituto Caju Brasil, saiu hoje a nova edição do Boletim ICB, o Agronegócio Caju em Números. Essa é a primeira publicação brasileira dedicada exclusivamente ao agronegócio caju, com informações de mercado, estatísticas, previsão de safra, artigos de opinião, né? Inclusive, nesta edição que saiu hoje, tem um artigo do Fábio Paiva sobre as mini fábricas de castanha de caju no Nordeste brasileiro, bem interessante o artigo. Então, vocês podem baixar gratuitamente esse boletim acessando a página do Instituto Caju Brasil na internet. O endereço é www.cajubrasil.org, né? www.cajubrasil.org. Bom, mas vamos ao que interessa, ao nosso bate-papo de hoje, né? E como todos sabem, toda semana a gente traz um tema diferente, né? Seja falando sobre os produtos que são derivados do cajueiro, seja falando sobre doenças que afetam a planta, pragas que afetam a planta. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que é uma das muitas que ocorrem, né? Como nós sabemos, o cajueiro ele é afetado por inúmeras doenças ao longo de todo o seu ciclo reprodutivo, né? E assim, existem catalogadas um número muito grande, né? Nos últimos anos a gente tem observado epidemias de várias doenças, como a resinose, né? O mofo preto, o próprio oídio, né? O oídio, inclusive, já foi motivo de uma bate-papo aqui há algumas semanas atrás com o fitopatologista Marlon Valentim, né? Falando sobre oídio. E hoje nós vamos receber, que já está conosco aqui, o agrônomo José Milson Cardoso, né, que vai falar sobre antracnose do cajueiro. O José Milson, ele é uma das feras na fitopatologia brasileira e com larga experiência. E eu acho que esse bate-papo de hoje vai ser muito interessante. Então, vão preparando as perguntas. Milson, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar, dar um pouco da nossa contribuição a esse blog que a gente admira, a gente segue com muita frequência. Ok, Milson. Estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aí. Aquilo que a gente puder ensinar ou mostrar, a gente faz. E o que não, a gente deixa a dúvida no ar para, posteriormente, a gente buscar, né? Com certeza. É um prazer muito grande. Agradeço muito ao Vitor o convite para poder participar
dessa live, né? Desse bate-papo, né? Bate-papo, eu gosto mais da palavra bate-papo. Live é um negócio assim meio americanizado. Com certeza. Mas antes que eu me esqueça, Emilson, tem um colega nosso aqui que já mandou um bom dia especial para nós, o nosso colega Mesquita, que está nos assistindo. Gente boa, grande fazendeiro, maior produtor de leite de Hidrolândia, né? Que realmente agora fez jus ao nome. Fez jus ao nome, realmente muita água lá, viu? Mas agora vai faltar leite para água agora, viu? Mas, Emilson, o nosso papo de hoje vai ser sobre antracnose, e antes de você entrar, eu vinha falando que o cajueiro é afetado por inúmeras doenças, né, ao longo do seu ciclo produtivo e mesmo na pós-colheita, né? E algumas dessas doenças elas se destacam pela importância epidemiológica, né, que se traduz, algumas delas, em significativas perdas para a cultura, para o negócio caju. No caso específico da antracnose, né, podemos dizer que a antracnose é a doença do cajueiro mais severa e difundida no Brasil sob o ponto de vista de dano econômico à cultura? Realmente a antracnose, ela, quando não sei se você está captando aí. A antracnose realmente é um problema, até poucos anos, era a doença mais importante do cajueiro no mundo, né? A partir dos anos 60, sobretudo no continente africano, o oídio passou, em termos de volume, de impacto na produção, passou a ser a doença mais importante na África. E a partir do começo desse século, o oídio assumiu a posição, invejável posição, péssima para nós, de a doença mais importante. Mas a antracnose, ela, apesar de ter ficado um tanto quanto inibida em termos de epidemia, principalmente em função desse longo período de estiagem que nós tivemos, né? Você sabe muito bem que, graças a Deus, nos últimos 2 anos, este ano, por exemplo, nós tivemos bastante chuva, mas nós experimentamos um período muito longo de seca. E isso fez com que a antracnose, que é uma doença extremamente dependente da umidade, que ela caísse de importância, embora ela continue importante. Um outro fator que fez com que a antracnose deixasse de ser uma doença muito importante, quando eu digo importante, é no sentido, no contexto fitopatológico, contexto de danos, né? Certo. Foi a questão da pesquisa. Aí eu tenho que puxar um pouco brasa para a nossa sardinha. A partir da EPASSE, né, quando foram lançados os primeiros clones, o CCP76, o 06, o 09, o 76 e o 1001, que foram clones que foram melhorados, tendo em vista a alta incidência da antracnose. Sim. Então eles já trouxeram uma certa resistência à antracnose. Quando eu falo resistência, muitos colegas podem dizer, mas eu vejo antracnose em plantas do 76, resistência, é diferente de imunidade, né? Quando eu falo resistência, ela é resistente, a verdadeira acepção de resistência, ela resiste à doença, não quer dizer que ela não pode ser encontrada com a doença. Então, esses dois fatores fizeram com que a antracnose deixasse de ser a doença mais importante, haja visto que o oídio também assumiu essa posição hoje no Brasil como um todo, né? Uhum. Assim, em termos... nós estamos numa época agora, como você bem acabou de falar, onde a incidência de chuvas está maior, tá acima da normal, né? Em várias regiões. Graças a Deus, né? Graças a Deus, principalmente nas regiões onde são cultivados o caju. Inclusive, isso tem sido motivo até em algumas regiões, como no Piauí, onde houve um atraso, quer dizer, de certo modo, um atraso da safra. Eu vi, eu tenho as postagens do Eduardo, gente muito boa, um grande abraço para o pessoal lá do Piauí. O Eduardo falou o atraso na... Banzeiro.
Então, mas, por outro lado, nós sabemos que isso faz com que algumas doenças, principalmente as que têm como agente causal fungos, elas assim, se manifestem com mais facilidade. E, assim, como é que se reconhece? Como é que se identifica em plantas adultas no campo? Quais são os sintomas típicos da antracnose? Bem, a antracnose é uma doença tipicamente de tecidos juvenis, tecidos jovens, né? Ela ocorre, a penetração é causada por um fungo, né? Acho que todos sabemos, é causada por um fungo. Aliás, hoje, até pouco tempo a gente achava que era só uma espécie, na realidade nós temos mais de uma espécie de fungo causando essa doença, e esse fungo, ele carece de umidade. Umidade é fundamental. Quando eu falo umidade, não significa umidade, como a gente diz em tom de brincadeira, não é água líquida, é água líquida e gasosa. Quando eu falo umidade, umidade relativa e aquele filme de água, aquele orvalho da madrugada, que é comum em algumas regiões, em praticamente todo o Brasil, nas regiões tropicais. Então, essa água, esse filme de água sobre a superfície de tecido jovem é fundamental para que o fungo, o esporo do fungo germine e penetre no tecido jovem. Por que tecido jovem? Porque o tecido do cajueiro, seja das folhas, dos frutos, do pedúnculo inicial, do maturi, que a gente chama, é um tecido muito ainda que não tem ainda determinadas defesas naturais, como ceras e outras defesas naturais da folha adulta, da folha já totalmente diferenciada. Então, nessa situação, o fungo penetra e, uma vez dentro do tecido, ele vai causando a maceração e, consequentemente, a necrose, né? Então, no início, você vai ver pequenas pontinhas, quase que invisível, de manchas em qualquer tecido jovem. Pode ser no ramo, na flor, no maturi. Principalmente no maturi, principalmente nas folhas, né? Quando coincide o período chuvoso, período de alta umidade, que não vou nem falar de temperatura, porque a temperatura aqui no nosso Brasil sempre vai ser ideal para o fungo. Então, temperatura não é um fator condicionante. O fator condicionante vai ser a umidade e a planta nas condições de vulnerabilidade. Ou seja, se tivesse umidade, o fungo vai penetrar e vai causar essa necrose. O primeiro sintoma da necrose é uma manchinha da cor da palha, cor de palha, uma cor marrom clara, que em seguida vai evoluindo e vai se tornando avermelhada e depois mais escurecida. Agora, se persistir essas condições e o tecido for susceptível, a planta, o clone for susceptível, ela vai avançando, aí vai começar a esporular. Esporular é exatamente produzir novos esporos que serão carreados, sobretudo, pelo vento, salpicos da chuva, e o vento e pequenos animais, insetos, etc., né? Ok. Emilson, você falou uma coisa aí que é importante e para quem está nos assistindo, quer dizer, isso tem que ficar muito claro. Quer dizer, a doença, ela tem uma preferência por tecidos jovens. E isso, quer dizer, ela ataca panícula, ataca maturis, ataca folha, ou seja, porque muita gente tem, às vezes, a ideia de, não, a antracnose é só na folha, mas... Quer dizer, não é só na folha, é no ramo, desde que o tecido seja jovem, né? Em princípio, é isso? Exatamente. Para ficar bem, para ficar muito claro. Agora, com esses sintomas que você acabou de definir, é fácil você confundir antracnose com outra doença em campo, no caso do cajueiro? Bem, tanto quanto difícil, porque a gente passa mais de 30 anos lidando, para nós é uma coisa mais bate o olho, já diz, né? Mas as doenças típicas antracnosas são, para quem trabalha com caju, que conhece a doença, pelo menos viu algumas vezes nos vários estados de desenvolvimento
dos sintomas, não é muito difícil de diagnosticar, sabe? É facílimo. Por quê? Porque, como você falou no início, o caju tem muitas doenças. Inclusive tem doenças que a gente ainda nem catalogou, né? A gente ainda nem identificou quais são os agentes, né? Os agentes causáveis, exatamente em função a messe é grande, os operários são poucos, né? Que diga o nosso colega Marlon agora, que deve estar sozinho aí no meio da fogueira. Bem, aí não é muito difícil de diagnosticar. A razão que aparece muito mais nas folhas é por uma razão muito mais de ordem climática, o temporal, do que de ordem fisiológica. Ora, nós sabemos que nas nossas condições, sobretudo no Nordeste, eu sei que esse bate-papo extrapola o Nordeste, mas as nossas condições de chuva, geralmente no mês de maio, junho, as chuvas, a umidade já começa a cair. Isso. Então as condições já não são muito favoráveis para o fungo se desenvolver, causar sua doença. Então, dificilmente você vai ter umidade no período de inflorescência, no período de maturi. Geralmente o maturi, o cajueiro começa a florar no primeiro estresse hídrico, que me corrija aí o Fabinho. No primeiro estresse hídrico ele começa a florar, né? Por isso que lá o banzeiro ainda não florou, porque está chovendo. Assim que começar o estresse hídrico, ela começa a brotar, né? Vem a brotação foliar e depois a brotação de inflorescência. Nesse estágio é muito difícil coincidir a umidade ser alta, daí porque ela quase só ocorre nas folhas. Mas se você partir para a Amazônia, por exemplo, onde chove quase todo dia, aí não, aí as condições, aí vai aparecer no maturi, até na castanha, né? Até na castanha, como tem na foto que você publicou aí no blog, na castanha já infectada com tracnose. Mas não acho que não é muito difícil, não. Se você examinar no campo, você vai diagnosticar tranquilamente. Você falou aí na Amazônia, nós temos pessoas do Acre que estão nos assistindo com plantios. Inclusive, essa semana nós recebemos uma postagem no grupo de WhatsApp do Instituto Caju Brasil com um vídeo. Aliás, foi ontem. Ontem nós recebemos uma postagem de eu vi um pomar de cajueiro em Sena Madureira. Sena Madureira. Saudades do Sena nosso Madureira. Acre. Tenho duas acrianas em casa. Então, o Acre é uma terra muito boa. E até caju, né? Estão produzindo. Mas, assim... Mas tem a castanha, que é muito mais... a castanha do Brasil. Do Brasil, né? Do Brasil, Mas, assim, então, essa questão das condições climáticas, realmente, elas como você bem acabou de falar, né? Agora, por enquanto, nós estamos só falando no cajueiro no campo, né? Depois, já estão começando a surgir várias perguntas, mas com relação à questão de controle, mas vou deixar mais para o final. Por enquanto, nós vamos falar mais sobre a questão da sintomatologia, né? Certo. Emilson, em termos de plantas jovens, em viveiro, ocorre também a tracnose? Ocorre, inclusive em viveiro, a gente sempre fala nas nossas apresentações que se você encontrar um tracnose em viveiro, já está assinado embaixo o manejo do viveirista, né? Porque já está assinado embaixo. Se eu chegar e ver muita tracnose no viveiro, eu digo, esse viveirista aqui é meio relaxado, viu? Por que isso? Porque é uma doença que é uma doença que ela vai ocorrer, claro, em viveiro, muito obviamente por questões fisiológicas, por questões climáticas. Agora eu digo que é uma doença que assina embaixo a incompetência do viveirista, exatamente porque é uma doença que é muito fácil de você diagnosticar em viveiro e controlar, entendeu? Até com a aeração, não precisa nem aplicar nada, basta um pouco mais manejo, né? Um pouco melhoramento do manejo do viveiro já controla. Então, mas ocorre em viveiro, claro, muito provavelmente vai ocorrer em viveiro, principalmente se o viveiro for a céu aberto, né? Sim.
Agora, já que você falou em controle, em termos de viveiro, mais para frente nós vamos falar sobre controle em campo. Em viveiro, esse controle é feito à base de quê, Emilson? Bem, existem hoje duas linhas, né, de controle, né, já entrando na seara do controle. O controle que você convencional ou conservador, aquele controle que você aplica o produto químico, já existe aí, já temos produtos registrados, muito competentes, muito eficientes para o controle da antracnose, e existe controle, vamos dizer assim, com manejo. O manejo principal é a partir do fungo. A gente sabe que o fungo, quando ele esporula, essa disseminação é por salpicos, por vento e por salpico no caso do viveiro, da irrigação e tudo. Então, se você manter um espaçamento maior do viveiro, coisa que nem sempre é possível por causa da limitação de espaço, né? Mas se você manter o espaçamento de uma muda para outra, ou eliminar aquelas plantas, ou tirar do local as plantas que já estão infectadas, porque no início, claro, vai ocorrer em reboleiras, né? A partir depois, as reboleiras que vão aumentando. Então, eu acho que só o manejo das plantas no viveiro já tem condição de controlar. Agora, se você quiser um produto químico, tem produtos químicos aí que, inclusive, são recomendados com poucos ou quase nenhum fitotoxicidade ou toxidez, principalmente os cobres, né? Ok. Quer dizer, o que a gente sempre recomenda é que procure um agrônomo, procure um técnico especializado, né, antes de fazer a aplicação de qualquer produto químico, seja ele inseticida, fungicida, né? Essa sempre é a recomendação que a gente dá. Procure sempre um engenheiro agrônomo. Tem várias perguntas aqui, mas por enquanto eu vou só dar um alô, e mais para frente nós vamos responder essas perguntas. Tem aqui o nosso amigo Roberto Guerra, que está mandando um abraço aqui para você. Gente boa! Terra boa, Itatira. Cuidado, Roberto, com a Covid, né? O Hamilton Guerra, que é agrônomo lá do Rio Grande do Norte, também está fazendo pergunta, mas, Hamilton, daqui a pouco nós vamos responder a sua pergunta. Vai um abraço aqui. O Ronaldo Oliveira também está fazendo pergunta aqui, outro agrônomo aqui. Um outro agrônomo conhecido nosso aqui, o Marlos Bezerra. Vai um alô aqui para o Marlos. Gente boa, senador Pompeu, da mais direita do Patu. Da mais direita do Patu. E também aqui um abraço do nosso amigo Fernando Abreu. Né? Gente boa. Fernando Abreu. E do nosso amigo... Ele não gosta do apelido dele, não, mas E do nosso amigo... Não, Paulo Guedes. Marlon Valentim. Marlon Valentim também. Marlon. Eu chamo Marlon, ele disse que é Marlon. Eu digo, rapaz, só é Marlon se botar um acento, né? Sem acento é Marlon mesmo. Estamos também aqui com a audiência da Colômbia, do Sérgio Vélez. Saludos desde Colômbia. Bom, voltando aqui... Eu não abro porra nenhuma. Voltando aqui, Emilson, com relação à questão da antracnose. Nós estamos falando sobre a sintomatologia em viveiro, né? E você falou uma coisa muito importante, é que, quer dizer, se você observa antracnose ou qualquer outra doença em viveiro, você tem que olhar, antes de olhar para a planta, tem que olhar para o viveirista. É meu relapso, viu? Né, é sinal embora possa ocorrer, né, mas é uma coisa importante. Né, não, claro. Mas, aliás, em viveiro, só uma ressalva, em viveiro tem muito cuidado, que pode parecer muito um outro problema no viveiro, muito sério, que são as fitóftoras, né? Em viveiro ocorre, e no início é muito parecido com a antracnose, que aí não é somente a questão do viveirista, é a questão da qualidade do substrato que você está usando. Ok, foi uma... Perfeito. Bom, pode continuar. Voltando então aqui no campo, né? Agora para plantas adultas. Em qual das fases? Nós vimos que ela ataca a planta em várias fases, em várias fenofases da planta. Certo. Em qual dessas ela assim causa mais danos, onde os danos são mais severos?
Obviamente que a gente tem que ver a doença sob o ponto de vista epidemiológico, né? Se ela ocorre no início, uma época dessa, por exemplo, em que nós temos umidade, claro, eu estou num ambiente aqui totalmente atípico em relação ao Nordeste, mas quando a umidade está alta, né? Aí o impacto vai ser principalmente quando das inflorescências, né? Porque vai queimar, vai reduzir bastante a inflorescência. Porque, embora aquele contexto, não é sabido, nós temos fisiologistas escutando, qualquer heresia aí que eu fale, mas a produção de caju deste ano, geralmente ela já foi armazenada no inverno passado, ou nas chuvas passadas. Então, a queda de folhas agora vai promover uma brotação nova e com bastante fluorescência, né? Eu posso aqui abrir um parênteses e citar um caso que aconteceu de um clone que nunca foi oficial, né? Que é o Lindolfo, né? O pessoal do Piauí conhece muito bem da Capisa, da Cione. O Lindolfo era um clone, foi um material, chama Lindolfo por causa do local onde foi encontrado, é um clone dos mais suscetíveis que a gente já encontrou à antracnose. Inclusive, a antracnose é tão violenta que o oídio passa despercebido nele. E ele foi um clone que o seu Jaime teve muito entusiasmo com ele, porque ele é muito produtivo, é um cajueiro comum, muito produtivo, e a castanha muito grande, né? A castanha muito grande, o seu Jaime gostava muito de castanha grande, né? Seu Jaime que ele está falando aqui é o Jaime Aquino, que foi proprietário da Cione. Gente muito boa, um dos ícones do cajueiro, símbolo do cajueiro. Bem, o seu Jaime mandou clonar esse material e foi plantado 400 hectares lá na fazenda Planalto. Planalto. Não, na Planalto, foi 400 hectares. Isso para nós foi bom na época porque até então nós não tínhamos conseguido fazer seleção de antracnose lá no nosso material de lá. E a partir desses 400 hectares, a população de inóculos aumentou tanto que começamos a fazer seleção de antracnose, porque no Piauí nós não conseguimos fazer seleção de antracnose exatamente em função do clima. Mas quando é a questão do triângulo, o pessoal agrônomo sabe disso, o triângulo da doença, aumentou o inóculo, aumentou vamos dizer assim, a pressão da doença. Bem, esse material, ele consegue produzir bem, mesmo nas condições de alta incidência de antracnose. E tanto é que o João Paiva, o nosso grande colega, saudoso colega, eu digo saudoso porque não está aqui, mas está já aposentou, foi embora. Paulo. Mas clone, e nós blecamos exatamente por causa dessa alta susceptibilidade à antracnose. Mas ele não causa, porque ele é um clone extremamente precoce, muito precoce. Lá no Piauí, ele é um dos primeiros a florar. Então, quando ele começava a brotar, a antracnose batia mesmo e ele praticamente podava. Isso estimulava a emissão de fluorescência. E ele vinha e produzia muito. Então, por mais paradoxal que seja, a doença aparentemente estava fazendo um bem ao cajueiro, estava sendo uma poda biológica, vamos chamar assim, né? Entendi. Mas acontece que nós, como fitopatologistas e epidemiologistas, nós observamos o todo, ou seja, se você plantar o clone, vai dar bem, mas todo mundo vai plantar o clone? Claro que não. Então a pressão de doença era muito grande e a gente ia ter problemas no futuro. Então isso mostra claramente que dependendo do clone e dependendo do nível nível epidêmico da doença, nós podemos ter ou não ter grandes perdas. Agora, geralmente, diferente do oídio, a antracnose ela causa problema destrutivo. O oídio já é mais exfoliativo, ele causa mais problema destrutivo, a antracnose, porque ela ataca diretamente o tecido reprodutivo, no caso as inflorescências. O dano maior é nessas coisas.
É o que você Aliás, falou, né? Realmente, se você não tem inflorescência, se você não tem panícula, você não vai ter, não vai ter é, produção. Então ela claro, vai, claro. é o calcanhar de Aquilo. Agora, Exatamente. já que você tava falando aí na questão da pressão e falando aí no clone, no Lindolfo, né? É. É, é, a gente que está nessa estrada já há algum tempo, a gente sabe que eu estimo, em cerca de 70% a 80% dos pomares de cajueiro anão cultivado do Nordeste sejam do clone CCP 76. Né? Pelo menos nas 2 últimas décadas foi, não só no Brasil, a gente encontra o 76 até fora na África. Né? Na sua opinião, até que ponto essa redução na variabilidade genética ela contribui para que doenças endêmicas se tornem epidêmicas? Com certeza. Esse é um grande problema. A gente. Uma das situações, um dos problemas que a gente tem que estar constantemente, eu digo a gente, porque eu ainda estou no rolo ainda, né? Uhum. Mas a pesquisa tem que estar todo tempo atenta a isso. Nós, recentemente, antes de sairmos do cenário de pesquisa, a gente estava desenvolvendo vários trabalhos junto com a universidade sobre a questão genética, não só do cajueiro, mas dos fungos que causam essas doenças. Junto com o professor Cristiano, Cristiano Lima, lá da UFC, e um dos alunos nossos, que é lá do Piauí, nós já identificamos algumas espécies diferentes de antracnose, do fungo que causa antracnose. Isso mostra a vulnerabilidade de se plantar um único clone de uma forma maciça, de uma forma Uhum. preponderante. Então há um risco muito grande. E nós já vimos observando a ocorrência de antracnose com maior severidade no 76 do que Uhum. antes, porque o 76 está na nossa relação como um dos clones resistentes ou moderadamente resistentes à antracnose. Uhum. É diferente do 09 e do 265. O 265 é o nosso padrão de susceptibilidade, é o mais susceptível, que é um cajueiro que tem muitas características muito parecidas com o 76. É um cajueiro do bom pedúnculo, serve para mesa, serve para... Desculpa, não é Covid não, gente, falta de um remédiozinho daqui a pouco. Não pega por a live não, viu? Hoje é dia. Hoje é dia, já tem uma rapariga ali me esperando. Rapariga é a cachaça, viu, gente? Não é a dita cuja não, viu? Bem, aí então esse clone, o 76, já vinha apresentando os nossos ensaios em Pacajus com uma dose mais elevada de susceptibilidade. Pode ser dois aspectos. Primeiro, o clone, quando ele é resistente, eu digo resistente, ele não é imune. Então o fungo se desenvolve. O fungo é um ser vivo, consequentemente sofre mudanças, mutações, etc, etc. Né? Então, o fungo vai se readaptando a um clone, porque maciçamente há uma pressão de seleção feita Uhum. sobre o fungo, e o ambiente sendo favorável, pronto. Aí há vamos dizer assim, uma condição, uma criação de condições ideais para uma grande epidemia. Então, eu sempre digo para os meus colegas, né, não plante um clone só, plante 2, 3 clones. Embora você tenha preferência por um, o seu mercado é que vai dizer muitas vezes, mas hoje, graças a Deus, a pesquisa já gerou opções diferenciadas. Se você quiser para mesa, não só tem o 76. Embora o É 76 seja verdade. muito bom, tem outras opções. Então você quer um clone mais precoce, um clone mais médio, um clone tardio, um clone que demore mais. Eu posso citar aqui o caso específico lá de Barreira, da Bahia. O pessoal no projeto Barreira Norte, no começo desse século, no início de 2000, o pessoal
plantou mais de 900 hectares de cajueiro irrigado para satisfazer o mercado de Brasília, Belo Horizonte, aquela região ali mais próxima. Mas plantou um clone só, plantou o 09. O 09, exatamente baseado nas nossas pesquisas, que o 09 tinha sido o melhor clone irrigado. Mas o pessoal esqueceu que o 09 é susceptível à antracnose. E lá é uma região que tem uma precipitação maior, tem umidade maior, ali na região do São Francisco. Então o pessoal plantou 900 hectares irrigados do 09. Foi um desastre, um desastre. Tanto que nós fizemos um projeto somente para tentar resolver isso, que eu não sei como é que anda lá essa coisa, mas eu acho que o projeto realmente não foi para frente. Exatamente porque plantou um clone e que era susceptível ao clone, porque o 09 era o mais, realmente é o mais indicado para cultivo irrigado, né, Vitor? Irrigado. Mas teve esse aspecto, né? E essa é uma recomendação assim, básica, a recomendação básica, quer dizer, não se deve plantar. E, por exemplo, até por diferença de fenofase entre cada, em termos de precocidade das fases, né? Por exemplo, a gente sabe que o 09 ele é mais precoce do que o 76. E pelo fato dele ser mais precoce, é o primeiro a ser atacado por praga, né? Broca das pontas, só para dar um exemplo rápido aqui. Mas, Emilson, já tem aqui várias perguntas aqui, todas, claro, relacionadas à parte de controle, que é vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? A turma mais ou menos, antes de entrar aqui, eu estou aqui com tudo isso aqui, de perguntas aqui que o pessoal está fazendo, mas uma questão que tem que ficar muito clara e que você já falou por 2 vezes, é porque às vezes as pessoas confundem. Resistente é uma coisa, imune é outra. Então, quando se fala, né, isso tem que ficar muito claro, porque ele diz, não, o clone 76 é resistente à antracnose. Não significa, né, isso tem que ficar bem na cabeça das pessoas. Não significa que ele não vai ser atacado pelo fungo, né, pelo agente causal da antracnose. Né? Bom, certo. Mas é o seguinte, vamos agora para a questão do controle. Né? Então, nós já vimos aqui, resumindo rapidamente, que a antracnose ela ataca principalmente dos jovens, como você falou, ela vai no calcanhar de Aquiles, que são as inflorescências. Né? Se você não tem inflorescência, significa que a sua produção vai ser seriamente comprometida. Né? E vem agora a parte de controle. Né? Então, nós já falamos, você falou rapidamente sobre a questão do controle em planta jovem, no caso do viveiro, e agora indo para a parte adulta. Né? Tinha uma pergunta aqui que era se existe algum clone de cajueiro resistente à antracnose. Né? Você falou no 76. A Embrapa ela tem cerca de 12, se eu não me engano, né? São 12 clones, né? São 12 mais 4 da EPASSE, né? Mais aliás, 4. Aliás, são 14, não, 12 mais 2 da universidade, que são os FAGA, né? Do são Aécio, os FAGAs. Né? O FAGA 1, o FAGA 11 e o FAGA... A minha pergunta, desses materiais, qual o mais suscetível, o menos suscetível, o considerado resistente à antracnose? Bem, felizmente, a grande maioria dos clones lançados no sistema cooperativo, Embrapa e EPASSE, etc., a grande maioria é resistente, felizmente. Os clones suscetíveis, hoje, nós temos um padrão de susceptibilidade, é o 265, infelizmente. Ontem mesmo eu estava vendo um WhatsApp da nossa colega lá de Limoeiro, com umas fotos. Felizmente os colegas já responderam, né? Tem o clone 265, lá da Fruta Cor, da Fruta Cor. E, então, o 265 é altamente susceptível, muito susceptível. Agora, quando eu falo de susceptibilidade, não quer dizer que porque ele é precoce, não. Em qualquer circunstância, o 265 ele é susceptível. É bom a gente... Um pouco de teoria é bom sempre para esclarecer.
que me perdoe as pessoas que... Né? As doenças, a ocorrência de uma doença é caracterizada por um triângulo, em que envolve o ambiente, a planta e o patógeno, o agente causal. Né? Uhum. Cada um desses fatores tem um peso. Quando o peso da planta, ou seja, da susceptibilidade é alta, mesmo o ambiente sendo um pouquinho desfavorável, a doença ocorre. Entendeu? Então o ambiente passa a ter um peso menor em função do clone. Se o clone é altamente susceptível, o ambiente desce um pouco o peso. E o 265, ele é bom porque ele é altamente susceptível, bom nesse sentido, porque ele não precisa muito de um ambiente favorável para a doença ocorrer. O 274, que é um comum, é um tipo comum, 274, que nós trabalhamos muito na pimenteira aí, ele também é um pouco mais susceptível. Agora, resistente mesmo, nós temos o 1001, o 76, que, como eu disse, já está sendo quebrado um pouquinho a resistência dele. Tanto é que eu já recebi críticas de colegas, rapaz, o 76 está lá ferrado, como a gente chama. Mas é pressão. Nós estamos em Pacajus. Em Pacajus, a pressão de doença ali é grande, porque ali é o hospital da Covid cheio de infectados lá, né? Para usar um linguajar atual, né? Então, ali, entendeu? Então, o 76, ele ainda é resistente. Aí nós temos os outros que são susceptíveis. Nós temos, como eu disse, o 09, já falei, que é susceptível. Não tanto quanto o 265. O 265 é o padrão de susceptibilidade. Então, quem for plantar o 265, em qualquer circunstância, é bom sempre preparar o pulverizador e estar sempre de olho no gato e outro no queijo, né? Aliás, olho no rato e outro no queijo. Porque em qualquer circunstância, o 265, você vai ter boas colheitas, você vai ter um caju de alta qualidade, de boa qualidade, tanto para pedúnculo como para suco, como para mesa, mas você vai ter problema de oídio, de antracnose, de resinose. Prepare o fitopatologista, viu? Então, 265. Agora, os demais você pode plantar e relaxar um pouco. Se você fizer um bom manejo, não vai ter problema, não. Ok. Milton, vamos... Tranquilo. Tranquilo. Um pouco, como diz meu amigo Cláudio, um pouco prolixo, né? Mas não é prolixo, não é prolixo, né? Bom, vamos agora para a sessão de perguntas aqui, né? Certo. A pergunta aqui do Marlos Bezerra. Qual a estimativa de perda de produção em função de um ataque médio e de um ataque severo de antracnose do cajueiro? Rapaz, nós fizemos esse trabalho, o Zé Júlio também fez, saudosa memória, Zé Júlio da Ponte. Se o clone, porque o trabalho do Zé Júlio foi feito com cajueiro comum, né? Cajueiro comum, que via de regra são susceptíveis, quase todos os cajueiros comuns são susceptíveis. Inclusive a gente queria fazer um trabalho com o Jaime de interação no nanismo, como a gente fez com o mofo preto. Nanismo versus susceptibilidade, mas o cajueiro comum, geralmente, ele é susceptível. E o Zé Júlio fez e chegou a 40% de perda. Nós nunca fizemos, nós nunca fizemos um trabalho específico sobre isso, mesmo porque é um trabalho que demanda, primeiro, ter uma área experimental com um clone susceptível, um clone resistente, e depois você escalonar a monitorar uma epidemia ao ponto de você ter níveis diferenciados de epidemia, e isso nunca foi feito. Mas eu acredito que um trabalho desse tipo vai dar, com certeza. E outra coisa, tem que ser feito em mais de um ano, só um ano não adianta, como eu disse. Se você pegou o 265 hoje e vê a produção, e vamos dizer assim, checa com a ocorrência de oído, não diz nada, porque a reserva já estava do ano passado, né? Então tem que fazer no mínimo 3 anos. Mas eu acho que chega aí a 40%, se não mais, viu? Se não mais, chega a 40% ao longo de 3 anos. Eu penso o seguinte, se você computar, vamos dizer assim,
as perdas relacionadas à qualidade do produto, aí é o que eu estou me referindo, não É só outro aspecto a também. castanha, o pedúnculo, que a gente sabe que afeta também, e o próprio rendimento industrial, esse percentual ele vai passar muito de 40%. O rendimento industrial com certeza pesa. Né? O nosso colega Fernando Abreu, ele fez um trabalho, ele uma vez se referiu, ainda nos corredores, não foi uma coisa oficial, ele pode até contestar, mas ele se referiu a diferenças no suco de um clone afetado e de um clone não afetado pela antracnose. Inclusive tinha, eu acho que foi o Fernando Abreu, se eu não me recordo, foi alguém da área vamos dizer assim, de sucos lá. E referir, com certeza a castanha, ela sofre um impacto muito grande, mas muito grande mesmo. Sim. Quando eu falo castanha, amêndoa também, né? Amêndoa. E mesmo se não for, mesmo se a castanha não for afetada, né? Mesmo se não for afetada. Mas é um trabalho bem interessante de fazer, viu? Bom, tem uma outra pergunta aqui do Nelson Tadeu Daniel. Bom dia, Nelson. Existe alguma cauda natural para combater esse fungo? Eu desconheço. Embora existe um produto aí que eu fiquei muito feliz que ele foi registrado, que é eu acho que é o Timorex, né? O Timorex. Tivemos um ligeiro travamento aí na imagem, congelamento da imagem do Emilson. Né? Nós estamos vendo aqui uma pergunta do Nelson Tadeu Daniel sobre se existe alguma cauda natural para esse fungo. Né? Acho que o Emilson... acho que houve um probleminha aqui no contato com o Emilson. Vamos ver aqui se nós retornamos com ele aqui. Bom, pessoal, enquanto o Emilson... aguardamos o retorno do Emilson. Voltou. Já de volta? Ok. Emilson, nós estávamos respondendo a pergunta do Nelson sobre se existe alguma cauda natural. E você está falando do Timorex, é isso? O Timorex é um produto natural. Agora, uma cauda específica, eu não conheço. Embora eu acho que esses produtos à base de cobre, a própria cauda bordaleza, com certeza vai controlar preventivamente, né? Preventivamente. Certo, preventivamente. Tem uma outra pergunta aqui do Hamilton Guerra. Posso usar o mesmo fungicida para controle do oídio e antracnose? Infelizmente não. São patologias diferentes, são situações diferentes. Embora que eu nunca testei um produto desse, mas eu tenho a impressão que o Amstar, por exemplo, que é a azocistobina, né? Eu acho que ele controla. Agora, eu não posso afirmar com certeza, porque hoje, para controle do oídio, o Marlon falou já, né? Nós temos o enxofre, a cauda sulfocáustica, o enxofre, são caudas que têm um efeito muito bom para o oídio e praticamente zero efeito para a antracnose. Então, embora esse Timorex ele esteja aqui recomendado para oídio e antracnose, é o Timorex, né? Porque o efeito dele é mais na germinação dos conídeos, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael Bergamo. Bom dia, Rafael. No controle, além de produtos à base de cobre, quais os grupos químicos são mais indicados? Seria a base dos triazóis? Ou ainda... Sim. Hoje a gente tem que se basear no que está registrado. Hoje só tem um triazol registrado, que é o difenoconazol, né? Difenoconazol, que é um produto
que vem na mistura com Amistar, vem puro com O Amistar Top. O Amistar Top, ele vem também com ele. É um triazol que é recomendado e funciona. Funciona para antracnose, tranquilamente. Okay. Agora, o Avura também, né? Acho que é da Singenta também, ou é da BASF. Tem uma pergunta aqui. Posso misturar fungicida, inseticida e o adubo foliar? Não faça isso não. Faça isso não, rapaz. A gente aprende uma regra de ouro. Em caso de não saber, nunca misture. Nunca misture. Você pode estar ganhando economicamente, mão de obra, etc., mas o risco é muito grande e poucas são as empresas que fazem testes, sobretudo testes com produtos de outra empresa, né, para ver a questão de compatibilidade. Exatamente. Interação. Compatibilidade. Às vezes, a Singenta, algumas empresas fazem esse teste, mas produtos produzidos por ela mesma, para colocar na bula, né? Pode misturar com isso. A regra de ouro é nunca misturar um orgânico com um alcalino. Se fizer isso, você vai matar a vaca para controlar o carrapato, no sentido figurado aí, né? Você vai jogar dinheiro fora, né? Vai jogar dinheiro e vai queimar a planta, né? Já temos vários exemplos de pessoas que reclamam que está dando uma queima na planta e a gente vai ver o que usou, né? Em viveiro isso é típico de ocorrer, muito típico de ocorrer. A pessoa quer economizar, mistura tudo. Eu sempre sugiro o seguinte, rapaz, se você já vai perder dinheiro com a doença, com a praga, se você aplicar os dois juntos, você pode perder mais ainda, então é melhor você fazer duas aplicações. Principalmente quando eu digo produtos de empresas diferentes. Perfeito. Pessoal, o nosso colega Mesquita, que é entomologista e que é um dos participantes ativos do grupo de WhatsApp do Instituto Caju Brasil, está pedindo aqui para eu lembrar que existe uma tabela que foi recentemente preparada, foi uma parceria entre a Emater Ceará, o nosso amigo Targino, e boa. E o pessoal da Embrapa, com os produtos registrados para a cultura do cajueiro, né? Então, nós disponibilizamos outro dia no grupo e vamos disponibilizar novamente. Aliás, nos vários grupos que eu participo, e vou colocar também no blog da Caju Cultura. Então, ainda hoje nós vamos estar disponibilizando. Tem uma pergunta aqui que está surgindo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Emilson, cara, Emilson, parabéns pela live. Tenho observado uma grande melhoria na qualidade da castanha para o beneficiamento, principalmente por lesões causadas pela antracnose e castanha furada, né? Castanha furada é a velha traça das castanhas, né? Mas isso aqui é mais um comentário. Tem uma pergunta aqui do Diógenes. Posso aplicar como forma de baixar o custo a fungicida e inseticida? Ainda há pouco nós era um trio, né? Nós tínhamos fungicida, inseticida e o adubo foliar. A pergunta agora é fungicida e inseticida. A pergunta do Diógenes. Se para baixar o custo eu posso juntar fungicida e inseticida? A resposta que nós já demos é o seguinte. Você primeiro procura a bula, né? Como eu disse, a bula diz lá compatibilidade, né? Em princípio geral, já falei, né? Um produto orgânico e um produto alcalino, nunca misturar, porque vai dar um aspecto importante é o pH da cauda, ou o pH da água. Isso é fundamental. Esse pH é fundamental. Esse pH é variável de inseticida para fungicida. Nós temos dois organismos totalmente diferentes, né? São grupos diferentes. Os próprios inseticidas, entre aspas, né? Não são só insetos, tem os ácaros que não são insetos, né? Então, existe, vamos dizer assim, alvos totalmente diferentes.
Então, e alvos e nichos diferentes. O nicho do fungo é diferente do nicho de um... O que é o nicho? É o lugar onde o danado mora, né? O endereço dele. Então, para você atingir os dois no mesmo nicho, você vai ter pulverizações em épocas diferentes, em horas diferentes, em determinadas situações diferentes. Por exemplo, para combater um fungo tipo antracnose, você vai ter que usar um espalhante, um adesivo. Por quê? Porque não adianta você pulverizar num dia que esteja só aberto, porque não tem condições da doença ocorrer. A doença ocorre em período de chuva. Então você não pode aplicar no período de chuva um produto sem um espalhante adesivo, porque senão a chuva vai e lava o teu produto para o solo. Então eu volto a dizer a mesma coisa. É claro, o bolso não é meu, mas eu não aplicaria, a não ser que eu tenha uma segurança de que... Ou então, na pior das hipóteses, você faça um teste. Faça um teste. Aplica lá numa muda lá e vê se vai, o que vai ocorrer, né? Entendeu? Milson, vamos aqui Tomar aqui água, viu, gente? É água, não é cajuína, não. A última pergunta. Cajuína vai ser o tema do nosso bate-papo no próximo sábado com o Fernando Abreu. Não percam. Ele vai falar sobre os avanços, o que tem de novidade em relação à tecnologia para cajuína. Parabéns a ele, porque a cajuína da Tijuca, rapaz, é o que não... E tem uma última pergunta aqui, Emilson, que nós já estamos aqui nos minutos finais, infelizmente, o tempo passa rápido. Qual o nível de ataque? A partir de que nível de ataque se recomenda entrar com a intervenção química? Isso vai muito... Depende muito do clone, né? Se você tiver, por exemplo, com um clone tipo 76, e as condições atmosféricas, hoje, graças a Deus, a gente tem aplicativos no celular que diz com grande probabilidade de acerto se vai as condições do dia de amanhã, do dia depois, etc, etc, da semana, do mês. Então, se as condições, você verificar que as condições estão ainda boas para a ocorrência da doença, baseado naquilo que eu falei, umidade e brotação nova, aí você não pode esperar muito não, porque quase todos esses produtos, mesmo o triazol sistêmico, mesmo tem um efeito muito mais direto do que sistêmico. Então é bom você sempre estar de olho. Eu diria que quando você verificar algumas folhas, depende do teu pomar, se tiver algumas folhas já com sintomas avançados de antracnose, se você tiver uma lupazinha, você dá uma olhada, vê se já tem esporos, você já pode aplicar preventivamente, porque esse produto, aliás, esse controle é preventivo. Não espero, porque uma vez o fungo estando lá dentro, ele não sai mais, nem o fungicida chega lá. Ok? E vai proteger as plantas, né? De lado. Milson, eu digo 5%. Bom, nós já chegamos ao final, né? Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, né? Foi bastante útil. Informar que esse bate-papo daqui mais, no máximo, 1 hora, vai estar disponível também no YouTube, né? Então, um excelente final de semana a todos. Emilson. Para você também, para todos aí, um abraço a todos. Eu sinto muitas saudades nesse período de quarentena, misturado com férias forever, né? Sinto muito falta aí. Um abraço aí para os meus amigos, meu colega lá de Varriçai, gente muito boa, que sinto saudade. E logo passar essa quarentena, a gente se reúne aqui para tomar uma cachaçinha, viu? O Varriçai aí de Marlon e Marlóis. Na Guaramiranga. Um abraço a todos. Guaramiranga. E o pessoal meu do Piauí, do Acre, todo mundo aí. Será um abraço. Um grande abraço, Vitor. Boa sorte aí. Saúde e paz. Fique em casa.